Essa é a nossa palestra sobre interpretação de problemas de matemática, certo? Bom, essa aula é para aqueles que as pessoas entendem as aulas que assistem. De repente, a gente faz um exercício na aula, entendi. Mas não consegue fazer sozinho os problemas. Tudo isso por conta de um negócio chamado falta de interpretação de texto. No caso de exatas, a interpretação de texto tem na matemática e tem também nas ciências da natureza. Essa interpretação de texto ela é muito solicitada nas provas escolares e de concursos públicos. Na realidade, a interpretação de texto matemática não difere muito da interpretação de textos do nosso português normal. Pois o que vale mesmo, pessoal, é a capacidade, essa capacidade adquirida com o treinamento. Ninguém nasce com essa capacidade. Então, essa capacidade adquirida com treinamento de raciocinar de forma a saber exatamente o que é que o texto quer dizer. Ou seja, você raciocinar de forma a saber exatamente o que é que o texto está pedindo para você. Na medida que você consegue fazer essa interpretação, o resto se torna bem mais simples. Aí você, sim, aplica os conceitos matemáticos, no nosso caso, conceitos matemáticos, e resolve a questão de uma maneira bem simples. Então, muitas das questões que a gente vê por aí, questões com texto desse tamanho enorme, aí a fórmula bem simplesinha, bastando apenas a gente ter alguns cuidados. Então, eu vou dar umas dicas para vocês. Uma delas, inclusive, que eu passei numa das palestras de grupo de estudos de comunicação. A primeira dica, a mais importante de todas, a dica que eu mais dou importância, que sempre me preocupo, por exemplo, quem tem a minha apostila de comunicação já viu, todas as palavras que eu desconfiei, na hora que eu estava formatando, as palavras que eu desconfiei que algum de vocês talvez não soubesse o significado, eu criei um glossário e coloquei o significado das palavras lá, cada uma delas. Em uma das palestras minhas, que eu também falei, que vocês participaram, vocês viram que eu orientei para que, ao lerem um livro, cada vez que você pegasse uma palavra que não entendesse, rascunhasse, rabiscassem a palavra e pegassem imediatamente, pesquisassem imediatamente o significado, o sinônimo da palavra e colocasse lá. Alguém está lembrado disso? Da palestra de leitura de livro? Então, a primeira dica é, ao ler, nunca deixe passar uma única palavra, ao ler uma questão, nunca deixe passar uma única palavra sem entender o significado da mesma. Pois o fato de você não saber o significado da palavra vai fazer com que você perca o raciocínio. E se você se perder no raciocínio, fatalmente não vai resolver o problema. Aí alguém, professor, alguém vai falar, professor, mas na prova não dá para pesquisar a palavra. Se aparecer uma palavra que eu não sei. Daí, lembrando de todo o nosso cabedal de aulas que nós tivemos anteriormente, daí a importância da leitura na vida de vocês. Cada uma de vocês é como se fosse um computadorzinho com um banquinho de dados, de palavras e significados aqui na cabeça. E esse banquinho de dados, ele só é enriquecido se vocês lerem, se vocês estudarem. Se vocês criarem o hábito da leitura. O hábito da leitura, a leitura também melhora muito a nossa interpretação de texto. Cada vez que você lê um livro, o entendimento de você, a ficção do livro, a história do livro, faz parte de interpretação de texto. E você exercitando isso normalmente com o hábito da leitura, facilita inclusive a leitura e a interpretação de textos matemáticos. Então a primeira dica vai aí, tá? Que é a mais importante. A segunda dica, que é um pouco mais prática, é você, quando tiver um exercício, você ler com calma. As questões no Enem, sabe o Enem, né? As questões no Enem ou no concurso público, num teste de uma empresa, nunca vem apenas em 2 palavrinhas, tipo assim, WhatsApp. Faça isso. O que é aquilo? Ou então já vem a fórmula, já vem uma simples expressão para você resolver.
Não, ela vem com um texto, às vezes uma historinha antes do que interessa. Então, você tem que ler com calma. Se você não tiver paciência, você vai se esquecer de alguma coisa muito importante, ou vai passar assim, ó, vai passar liso, vai passar reto, alguma coisa muito importante dentro do texto, do problema ser resolvido e você não vai conseguir resolver. A terceira dica, e daqui a pouco a gente vai para a prática, tá? Mas a terceira dica é vocês fazer as questões, fazer exercícios e se acostumar com o tipo de raciocínio lógico das questões matemáticas. Não só da matemática, como das ciências da natureza. Na internet tem inúmeras questões do Enem, por exemplo. Procura lá questões do Enem e começa a resolver. Isso se você tiver interesse, obviamente, se desenvolver na matemática, tá? Desenvolver nessa habilidade da matemática. A jogada é que a dica, é que todas as questões, se vocês começarem a ler as questões, principalmente do Enem, todas as questões elas possuem padrões muito parecidos. Tem questões, às vezes, de um concurso e outro, que são as mesmas questões. Eles possuem os mesmos padrões de texto e de lógica. Então, se você resolve uma questão, se aprende a resolver uma, quando você vai procurar outra, às vezes em outro concurso, a lógica é a mesma. Aí você consegue, o padrão é o mesmo. Aí fica muito mais fácil para você resolver. E não são muitos padrões, não. Tá, uns 50 padrões? Mas não são muitos. Perante uma enormidade de padrões, por exemplo, se não houvesse, né, essa preocupação de manter um padrão das questões de matemática e das ciências da natureza. Tá? A quarta dica é saber a terminologia da matemática. Terminologia, os jargões da matemática. E isso a gente aprende de duas formas. Uma, estudando os conceitos que eu ou que o professor de matemática passam para vocês nas aulas. E a outra, identificando algumas características textuais, essas características textuais que eu vou começar a passar para vocês agora. Tá certo? Vamos lá? Alguma pergunta até agora? Tá bom. Então eu vou ver se eu vou compartilhar a tela. Por favor. Compartilhando. Vou aumentar aqui a área da tela. Cadê o meu mouse? Está aqui. Vou aumentar mais isso aqui. Para a gente ter espaço bastante para trabalhar hoje, tá? Bom, vamos lá. Interpretando problemas da matemática, tá? É justamente aquela quarta dica que eu dei para vocês. Então, nós temos, na matemática, nós temos uns padrões de textos. E vocês desenvolvendo e entendendo e decorando esses padrões, vocês conseguem identificar melhor o que a questão, o que a questão, o que o problema está pedindo para você resolver. Então, por exemplo, todo o texto de matemática vai ter algumas coisas que eu vou citar para vocês aqui. Vou dar N exemplos para você ver, para vocês terem, que é aquele padrão que eu citei lá na quarta dica lá. Primeiro padrão, por exemplo. Está todo mundo vendo aí? Está todo mundo conseguindo ler? Primeiro padrão é um número. Um número. Toda vez que você vê lá um número, você vai pensar no seguinte, ó, no X, que é uma incógnita. É aquilo que você quer descobrir. Perfeito? Eu vou bem devagarinho para vocês pegarem. Quando o cara falar assim, quando na questão aparecer assim o texto, o dobro de um número. O dobro do número não é o número vezes 2? Se é o dobro, eu tenho duas laranjas. O dobro de duas laranjas são 4 laranjas. É o número vezes 2. Então, o dobro do número sempre é assim, pessoal. Quando lá na questão aparecer o dobro do número, você coloca aqui, ó, 2x. O triplo do número, como é que vocês acham que é o triplo do número? Fala para mim aí.
Pode falar. Seu 3 vezes x? 3x? 3x. 3x. Tá? Esse é o triplo do número. E a metade do número, pessoal? Você tem uma melancia. Você quer metade da melancia, você vai dividir ela em quantas? Você vai dividir por 2. 4. Então, a metade do número é isso aqui, ó. A metade do número é 1 sobre 2? x sobre 2. É o número sobre 2. Tá? A metade do número, o número é o x, não é? O número é esse cara aqui, ó. A metade do número é x sobre 2. Então, toda vez que no texto aparecer, não, que a metade de um número, você já sabe que é o x sobre 2. A terça parte do número. O que é a terça parte do número? Quem diz para mim? É pegar um número e dividir por 3. Tá? Tem uma parte do número, a segunda parte e a terça parte do número é o número. A terça parte do número é x dividido por 3. Quem chuta o que é a quinta parte do número, pessoal? A quinta parte do número. Fala alguém para mim. X sobre 5? X sobre 5. Quinta parte. X sobre 5. Eu quero X sobre 5. x sobre 5. Antecessor de um número. O que é antecessor, pessoal? É o que vem antes do número, né? É o que vem antes. O número anterior é o anterior. Por exemplo, ó, eu tenho aqui o 3. Qual é o número que vem antes do 3? 2. 2. Qual é o número que vem depois do 3? 4. Qual é o antecessor? 3. É o 2. Certo? Então, o antecessor do número é o número, ó, por exemplo, 3. Para chegar a 2, eu tenho que tirar 1, né? Menos 1. Então, o antecessor, tem cachorro, desliga, por favor, é o número menos 1. Quando no problema de matemática falar o que antecessor é o número menos 1. Olha, por exemplo, ó, se o x for 4, 4, né, menos 1 é igual a 3. O antecessor do 4 não é o 3? Se o x for 20, menos 1, 19. O antecessor de 20 não é 19? Perfeito? Então, x menos 1. O antecessor do número é o x menos 1. E o sucessor do número? O que é sucessor? Depois. Pois, então, o sucessor do número 3 aqui, ó, tem o número 3 aqui, ó. O sucessor do 3 é o número 4. Não é verdade? Então, o sucessor 4. seria um número mais 1. Esse é o sucessor do número. Perfeito? Então, eu tenho um número, ó, o número aqui x. Eu tenho o sucessor dele, que é o x mais 1. E tenho o antecessor dele, que é o x menos 1. Certo? Perfeito. Agora, quando chegar lá numa questão e aparecer a seguinte frase: dois números consecutivos. O que é dois números consecutivos? Que diz isso para vocês? O que diz para vocês dois números consecutivos? Alguém me diga, por favor. Por exemplo, Dois números dois números consecutivos. consecutivos. Por exemplo, ó, vou dar um número consecutivo. Ó. 2, 3, 4, 5 são consecutivos. Dois números consecutivos, por exemplo, eu tenho o 3 e o 4. São consecutivos, não são? O 10 Sim, e o 11 não são consecutivos? O 15 também. e o 20 não são consecutivos? Não. Não. Certo? O 20 não. Não, beleza. Então, por exemplo, aqui são consecutivos.
Então, vamos colocar dois números consecutivos aqui. Eu vou colocar o primeiro número aqui. Ó. O primeiro número eu vou colocar em vermelho. O x é o primeiro número. Vírgula. E qual seria o segundo número? Ó? O primeiro número, 10. E o segundo número, 11. Qual seria o segundo número? X. 10 ou 11. X mais 1. Entenderam? Por exemplo, se o número for 3, o primeiro número for 3, o consecutivo dele é o 4, que é 3 mais 1. Ó. Então, dois números consecutivos eu tenho o x, que é o primeiro número, e o segundo número é o x mais 1. Eu estou indo muito rápido? Então, vocês não estão lembrando disso na matemática? Está lembrando na matemática? Vai relembrar. E 3 números consecutivos. Como é que ficaria 3 números consecutivos, pessoal? Pensa aí. Como é que ficaria 3 números consecutivos? 3, 2. Fica x, vírgula x, vírgula x mais 1. Como é que é? Fica como? Fica x, vírgula, o segundo mais x, mais 1. E o terceiro número? 2. x mais 2. X mais 2. Perfeito. X mais 3, x mais 4, x mais 5 são consecutivos. E assim por diante. Perfeito? Estou indo muito rápido? Não, né? Agora, o inverso do número. Eu coloquei dois conceitos aqui muito parecidos, tá? Que o pessoal se confunde. Cadê o meu mouse? Oh, cadê? Meu mouse. Achei. O inverso. Dois conceitos interessantes. Ó. O inverso de um número e o oposto de um número. Então, eu tenho x. O número é x, né? O número é o x. Ó. Qual é o inverso do número x? O inverso do número é 1 sobre x. O inverso do número é 1 sobre x. O oposto do número, por exemplo, se o x for positivo, o oposto do número é menos x, negativo. Muita gente confunde esses dois conceitos, tá? Ah, porque o inverso do número é 1 sobre x. Ah, o oposto é os sinais trocados. Perfeito? Agora, conceito muito interessante aqui. E o número par? Como é que eu identifico um número par? Eu tenho o x, não tenho? Como é que eu usando O número par daria seria 2, 4. 2, 4, 6, é número par, né? Tudo bem. Mas usando o x, esse número aqui, como é que eu identifico ele dizendo que qualquer valor que seja o x aqui vai ser um número par? Sabe qual é? É 2x. 2x. Qualquer valor que você colocar no x aqui vai dar um número par. Dá um exemplo aí para mim. 2x. 2x sobre 2 vezes 7 dá quanto? 14. 14. 2 vezes 3 igual a 6. É número par. 2 vezes qualquer coisa aqui vai dar um número par. Então, o número par, ele se algebricamente a gente representa ele dessa forma. Quando numa questão está um número par ou o par de tal número é 2x. Você já sabe o que é 2x. E o número ímpar? Pensa aí, pessoal. O número ímpar, como é que ficaria o número ímpar? 3x. Número Como é que ficaria? 3x. 1x.
Como é que ficaria? Como? Daria 3, 4. 3, 1. Hã? 3x? 1x. 1x? 1x é x. Pessoal, veja bem. É 1x. Olha, 2x sempre não dá um número par? 2x sempre dá um número par, não dá? Tá. Agora, se eu pegar qualquer número par e somar 1, ele sempre vai dar um número ímpar. Não é verdade? Não tem jeito. Qualquer valor de x aqui, qualquer valor que eu colocar aqui nesse x aqui, ó, qualquer valor que eu coloque usando essa formatação algébrica aqui, sempre vai dar um número ímpar. Então, algebricamente, quando você ouvir falar, você lê alguma expressão dizendo assim, ó, um número ímpar, você vai colocar aqui, ó, 2x mais 1. Ou 2x menos 1. A gente usa até mais para as expressões 2x menos 1, ao invés de 2x mais 1, tá? 2x mais ou menos 1. Toda vez que o x, qualquer x que você colocar aqui, sempre vai dar um número ímpar. Por exemplo, se o x for igual a 7, ó, 2 vezes 7 mais 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. Número ímpar. Qualquer número que você colocar aqui, vai dar. Perfeito? Bom, vocês já sabem que essa aula está sendo gravada, que vocês não precisam anotar muita coisa, certo? Perfeito? Bom, continuando. Alguma dúvida aqui nessas interpretações algébricas? Então, você vê que você tem uma frase em português e a gente está convertendo essa frase em português num número, numa expressão. Perfeito? Matemática. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos lá. Aí você vê uma questão matemática que pede para você o seguinte, ó, a soma de dois números, ou a diferença entre dois números. O que é soma, pessoal? Soma. Soma. A soma é o resultado do quê? De uma operação de adição. Não é verdade? Então, a soma de dois números, primeiro, agora você tem que ter dois números, né? Um número é o x, aí você tem que ter outro número, né? Y. Então, a soma de dois números é o quê? X mais y. Quando vocês lerem a soma de dois números, você já automaticamente já pense nessa expressão. Perfeito? Sônia, você está com problema de não poder falar? Sônia? Não, está tudo bem? Está respondido? Tem alguma questão? 3x? Beleza, ok. Então vamos lá. E a diferença de dois números? A diferença é o quê, pessoal? Que operação aritmética a gente usa na diferença? É multiplicação? É divisão? É soma ou subtração? É subtração. Então eu sei que é subtração de dois números. É x menos y. Alguma dúvida até agora? Aí você vai... Pois não, pode falar. Quando for de três números? Veja bem, é diferente. A soma de três números é fácil de fazer. A diferença de três números, você vai falar x, y menos z, por exemplo. Não tem problema nenhum. Tá certo? Sem problema nenhum. Só tomando cuidado na hora de você fazer a conta, tirar o menor do maior. Sempre. Tá? Agora, o produto entre dois números. O que é produto? Qual é a operação aritmética de produto? Diz aí alguém, por favor. Qual é? O produto é multiplicação. Então, é x vezes y. Quando vocês verem num texto
Ah, o produto de dois números, tal. Você já sabe que é uma multiplicação quando tiver a palavra produto, certo? O quociente a gente cai aonde? No quociente. Qual é a operação aritmética do quociente? Divisão. Divisão. Então, o quociente de dois números é x sobre y dividido por y. Então, x dividido por y. Aí cai na relação, na razão e na relação entre dois números. Quando vocês virem num texto, tipo assim, vocês vão ver muito. A razão entre não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ou então, a relação entre não sei o que, não sei o que lá, é também a divisão. A relação entre dois números é x em relação a y. Tá? Então, tanto quociente como razão e relação, vocês já saibam, peguem isso, lembrem disso, que é a divisão. Divisão. E no caso da relação e razão, é uma fração. Tá? Onde o primeiro número que aparecer para você é o numerador e o segundo número o denominador. Tá? O quadrado dos números, como é que eu colocaria essa notação matemática dessa frase, o quadrado de um número? Eu sei que é um número aqui, né? Tem um número. E o quadrado do número, qual seria? Elevado a 2. Elevado a 2. O quadrado do número é o número elevado a 2. E o cubo do número? Cubo. Elevado a 3. O cubo é, em relação à potenciação, o x elevado a 3. Estão com dúvida ainda? Vamos lá. Um número é 2 unidades, aí você já tem uma frase. O número é 2 unidades maior do que o outro. Então, eu tenho o x aqui e tenho o y. O x o E significa igual, 2 unidades maior que o outro. Então, o x é y mais 2. Compreenderam o que eu fiz nessa frase? Compreendendo, Andréa? Vandinha, está compreendendo, Silvana? Sim. Então, vamos lá. Um número é 6 unidades menor do que o outro. Então, eu digo que x é igual a y menos 6. Outro. Um número é 8 vezes, é 8 vezes maior que o outro. Então, o x é igual ao número vezes 8. Porque ele é 8 vezes o número. A y vezes 8. Outra questão. Um número é 5 vezes menor do que o outro. E aí? Como é que fica? Um número é 5 vezes menor do que o outro. Quando é maior, você multiplica. E quando é menor, você faz o quê? Divide. Então, x é igual a y dividido por 5. 5. Porque o x ele é 5 vezes menor. É como se você pegasse a minha pizza é 5 vezes menor que a outra pizza. Então, eu pego a pizza, divide por 5, pego um pedaço dessa pizza, pronto, essa aqui é a minha pizza. É o tamanho da minha pizza, que é bem pequenininha em relação ao outro. Outro, um número excede o outro em 7 unidades. A palavra exceder faz parte daquelas palavras que eu citei nas dicas lá, que você tem que sempre, o teu vocabulário tem que saber qual é o significado. Exceder é ser a mais. Ultrapassar. Então, o número ultrapassa o outro em 7 unidades. Então, o x ele é igual a y mais 7.
Agora, a outra frase. Subtraia de 10 o triplo de um número. Subtraia de 10. Então, eu sei que tenho 10 aqui. 10, e vou tirar do 10 o quê? Subtrair de 10 o quê? O triplo de um número. O número eu não sei. O número não é o x? Ó, lembra do número? A incógnita é o x? O triplo do número qual é? Lembra do triplo do número no último slide? O triplo do número é 3 números, 3x menos 3x. Repara que agora começa a mesclar as frases. As frases começam a ficar mais complexas. Aí você vai, desde aqueles conceitos básicos lá, o que é número, tá? O que é o triplo, o que é o dobro, metade e assim por diante. Aí tem lá, ó, a quarta parte de um número acrescida de 6. A quarta parte, lá no início, a quarta parte de números é x sobre 4. Nós vimos lá. Acrescida de 6 mais 6. A quarta parte de números, acrescida de 6, nessa parte dessa historinha que ele está contando, só essa frasezinha aqui, você já conseguiu fazer uma aritmética, a matemática. Perfeito? Beleza, está acertando toda, Sônia? Beleza, maravilha. Então, alguma dúvida aqui? Alguém não compreendeu alguma dessas frases e a transformação, a conversão dessa frase em português para a matemática? Andréia, ok? Adriana, ok? Então vamos lá, vamos ficar um pouquinho mais difícil agora, tá? Vai cair. Aí, então, pessoal, vamos... Não, falta 2 minutos. Só vou passar aqui. Vamos sair e entrar novamente, tá? Vou interromper o compartilhamento. Professor, não entendi. Pode falar. Pode falar. Pode falar, Andréia. Então, peraí, deixa eu arrumar aqui. Eu não entendi, tipo, x sobre 4 mais 6. X sobre 4. Veja bem, o x sobre 4, quando a gente fala a quarta parte, você quer pegar, de 4 partes, você quer pegar uma das 4 partes. Você quer pegar a quarta parte. Você vai pegar o valor, o x, dividir ele por 4. Vai pegar uma das 4 partes do cara. Quando eu digo a quarta parte, estou dizendo aqui, ó. Se eu quiser a quinta parte é tipo assim, x dividido por 5. Por exemplo, tem 20, certo? A quinta parte de 20 é quanto? Certo. 4. Porque é 4 uma parte, 4 outra parte, 4 a terceira parte, 4 a parte e 4. Não é isso aqui? Eu quero só a quarta parte, ó. A quarta parte de 5. Aqui, no caso, aqui a quinta parte de 20, que é 4. Perfeito? Então, pessoal, continuando aqui. Retornando algumas das coisinhas que eu passei para vocês. Por exemplo, um número. Que seria um número? Número x. O dobro do número? 2x. O triplo do número? 3x. Estou revendo, tá? 2 números consecutivos. Como é que seria 2 números consecutivos? Lembra? Seria o primeiro x e o segundo número seria o x mais 1. Perfeito? Número 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. E assim por diante. 3 números consecutivos seria o x mais 1, o x mais 2. Vem comer, vem tomar seus... Perfeito? Um número par.
O número par, repetindo, é o 2x. Porque qualquer número que o x, qualquer valor que seja o x, multiplicado por 2, sempre vai dar um número par. Então, a representação algébrica dessa frase, um número par, é 2x. O número ímpar seria o 2x menos 1, ou então o 2x mais 1. Vamos usar sempre, pessoal, essa aqui, tá? 2x menos 1. Quando houver uma identificação, um número ímpar, vocês vão usar o 2x menos 1. Dois números pares consecutivos. Como é que é o número par? O número par não é 2x? O número consecutivo do número par é 2x mais 1. Não é verdade? É isso? 2x mais 1? Não. Porque se o número, por exemplo, for 2x, tá? Se for 4, tá? 2x, ó, e o x é 4. Mais 1, ele vira 5, ele vira o quê? Vira ímpar. Na realidade, o segundo número consecutivo de número par é 2x mais 2. Sempre que você vai fazer um número consecutivo no número par, sempre você soma 2. Se você somar 1, ele vai virar ímpar, concorda? Entenderam a jogada? E os dois números ímpares consecutivos. O número ímpar, ele é 2x menos 1. O consecutivo dele é 2x menos 1 mais 2. Porque se o número é 5, para ele, o próximo número ímpar é o 7, não é? Ou seja, é 5 mais 2. O 7, o próximo consecutivo do 7 é o 9. 7, 8, 9. 7 mais 2 e assim por diante. Então, é o número ímpar mais 2. Só que aqui a gente acerta o seguinte, ó. Aqui na realidade é 2x. Menos 1 mais 2 é quanto? Menos 1 mais 2. Eu tenho menos 1. Menos 1. Mais 1. Ó, 1 positivo. Mais 1. Então, é 2x mais 1. Então, aqui, os consecutivos é 2x menos 1, que é o primeiro número, e 2x mais 1, que é o próximo número. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui embaixo. Então, por exemplo, vamos dizer que o 2x menos 1. O x, vamos dizer que é 3. 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Não é verdade? Qual é o consecutivo dele? O consecutivo dele, como pela nossa ordem lá, é 2x mais 1. 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Ó. Depois do 5 não vem o 7. O próximo número ímpar não é 7. Tá? Então, quando alguma frase aparecer os dois números ímpares consecutivos, já sabe que é 2x menos 1 e 2x mais 1. Aí, como é que faz o próximo? 2x mais 2, 2x mais 3. Tá? Bom, o inverso multiplicado é uma outra forma de falar o inverso. Tá? O inverso multiplicado de um número. O inverso de multiplicado de um número é 1 sobre x. O inverso de um número é 1 sobre x. Agora, uma frase, olha. Vai ter uma frase agora. 8 subtraindo o quíntuplo de um número. Como é que eu traduzo isso para o matematiquês? Então, eu coloco 8 está subtraindo o quíntuplo de um número. Quíntuplo não é o número vezes 5? É o quíntuplo de x. 5x. Tiver algum problema nessa frase aqui? Alguém não entendeu essa frase? 8 subtraindo do quíntuplo de um número. Então, eu tenho o 8 aqui, que eu subtraio, é o sinal de menos.
do quíntuplo. Lembra das primeira quadrinho que eu passei para vocês lá? Ó, o triplo de um número, o quádruplo do número, o quíntuplo do número, ó, 5x. A terça parte de um número acrescido de 2. A terça parte é o número dividido por 3. Acrescido, a palavra acrescido, aí vem aquele vocabulário que eu dei na dica lá. Ah, o que é acrescido? Acrescido é somado. A terça parte de um número acrescido, ó, mais acrescido de 2. Vai aquela dica que eu expliquei no início, que vocês têm que saber o significado das palavras. Esse exercício aqui que eu estou passando para vocês, esse exemplo, tem a grande maioria das palavras que possivelmente vocês não conheceriam. Sucessor, consecutivo, antecessor. Certo? Outra. A quarta parte, ó, a quarta parte de um número diminuído de 2. Então, a quarta parte, você sabe que é o x. É x sobre 4. Sobre 4, diminuído de 2. Diminuído significa menos. 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 Às vezes a frase da questão é enorme. Aí só essa partezinha aqui você já monta uma solução da questão. Só essa frasezinha. O quadrado de um número, retornando o conceito, o quadrado do número é o quê? O número elevado a 2. O cubo do número 2. é o número elevado a 3. 3. E o oposto do número? Eu tenho o x aqui. Qual é o oposto dele? Menos x. Certo? É diferente do inverso, hein? O inverso é o número, é o 1 sobre o número, sobre o x. O oposto não. O oposto, ele é o número invertido, é o sinal invertido. Tá? Se é positivo, vira negativo. Se é negativo, vira positivo. Bom, x é 6 unidades, ó. X é 6 unidades maior do que y. Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. X é 6 unidades maior do que y. Tá vendo aqui? Como é que eu escrevo isso aqui? X. Então eu tenho X. X é igual, o E aqui, ó, o E é o igual a 6 unidades maior do que y. Então é y mais 6. O x aqui embaixo, ó, Mais 6. o x aqui agora é 10 unidades maior do que y. Vamos ver? Opa, cadê o bicho? Então, peraí. Pronto. Então, x é 10 unidades maior do que o y. Então, x é igual a y mais 10. E x, aí vem outra palavra difícil também, tá? Outra palavra difícil. X excede, olha aqui, ó, excede y em 10 unidades. A palavra exceder, ela é também maior, é maior que, tá? Do que o y. Então, da mesma forma que a gente vai colocar que o x é igual a y mais 10. Essas duas frases aqui, ó, querem dizer a mesma coisa. Perfeito? Dúvidas? Alguma dúvida? Tá facinho? Tá tranquilo? Tá, Isabela? Tá? Porque esse negócio porque não é bobeira, não. Isso aqui é bom. Ah, outra coisa, eu vou passar isso para vocês, além de estar gravado, eu vou passar isso para vocês preenchido bonitinho, tá? Em PDF, tá bom? Então não precisa escrever, ficar se matando de escrever. Por isso aqui eu vou passar bonitinho. Vai ser com a minha letra, tá? Porque
mas vai estar bonitinho, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui. Vou apagar isso aqui. Continuando. Vou achar o mouse. Tá aqui. Agora vem a parte do português. Todo mundo sabe que é preposição, eu vou explicar o que é preposição, o conceito de preposição, porque a gente tem muito tempo com isso. As preposições de, do e da, quando numa frase, numa questão matemática, tá? Aparecer não sei o que, da, ou do, ou de, é multiplicação. O exemplo que eu dou é isso aqui, ó. Vou colocar em vermelho que é melhor. Olha. 4, que vou colocar aqui do lado. Vou colocar do lado aqui, ó. 4/5 da soma de A e B. Repara o seguinte, ó. 4/5 da soma de A e B. Aqui já está dizendo para vocês que é multiplicação. Então, o que você vai fazer? Você coloca lá 4/5 multiplicado pela soma de A mais B. Você não pode, aqui você é obrigado a, tem que tomar cuidado, que é obrigado a colocar os parênteses aqui, porque se você não colocar os parênteses aqui, ele primeiro vai multiplicar o 4/5 por A e depois vai somar com B. Então está errado. Quando você quer, como você quer a soma de A e B, essa soma de A com B você tem que colocar entre parênteses, tá? Parênteses. Certo? Olha, aqui outro, ó. 1/3 de 15. 1/3 vezes 15. Quem mandou foi a patroa. 1/3 de 15 é só isso aqui, ó. 1/3 de 15 você multiplica. Como é que a gente multiplica aqui? 1 vezes 15, 15. E 3 vezes 1, 3. Isso aqui é igual a 5. 1/3 de 15, 1/3 de 15. Ó, o D multiplica. Aqui é o D. É igual a 5. E outra. 2/5 dx. Dx é 2/5x. Acabou. Que é 2/5 vezes x. Por quê? Por conta do quê? Por conta do D, ó. Do D, a palavra, a preposição D. Aqui é a preposição D. Ok? Preposição D, e preposição A. É claro que numa frase vai ter preposição que não significa multiplicação, tá? Você tem que identificar os fatores, tá? Vai com calma. Por exemplo, aqui tem um outro D aqui, ó. A soma D, ó. Tem outro, então aqui multiplica também? Não. Isso aqui você sabe que isso aqui é uma coisa só. Isso aqui é uma coisa separada. A soma de A e B. Tá? Então tem que prestar atenção que a preposição dentro de uma, principalmente a preposição de a preposição de, né? Ela é muito utilizada nas nossas frases. Perfeito? Vou passar para outra lógica aqui, outros conceitos. Vou limpar aqui. Vou passar outros conceitos para vocês verem aqui. A preposição por, ela indica sempre divisão. Sempre divisão. Por exemplo, 4/2 é 4 dividido por 2. 30% é 30 dividido por quanto? 100. 30%, ó. 30 dividido por 100. Quanto vale 1/3 de 20% de 600? O D indica o quê, pessoal? Que é o quê? O D é uma
Multiplicação. Multiplicação. Certo? Então, eu tenho 1/3 de 20%. Como é que se escreve 20%? 20%. 600. Então, isso aqui é assim, olha. Vou escrever aqui do lado. 1/3 de 20% de 600. Quantas e quantas questões, se alguém já fez algum teste de algum concurso público, um Enem da vida, quantas questões, calcule o salário do fulano, foi diminuído de Isso um aí cai terço. sempre. Não é verdade? Cai sempre. É só Verdade. isso aqui, olha aí, ó, é só isso. Ó. Quanto vale 1/3 de 20% do salário do João, que é de R$600? Já só você- caiu. Imagine que você simplesmente executa uma continha dessa, você faz rapidíssimo. Ó. Aqui dá quanto? 1.200. 1.200? 1.200. 12.000. Certo? 12, 1.200? Ou 12.000? 12.000. 12.000. Certo? Dividido por quanto? 300. Corta, Por 300. corta. 120 por 30, Aí, 40. verdade. Acabou a questão. E o texto, às vezes, é desse tamanho. Aí você olha um texto desse, ai meu Deus do céu, quanto vale 1/3 de 20%? Antes de eu explicar sobre o D e sobre os 20%, que é 20 sobre 100, vocês olhavam uma questão dessa, vocês iam conseguir resolver? Sinceramente, se ia ler uma questão dessa, você ia conseguir resolver? Entendeu um dia quando eu falei para vocês que matemática é uma espécie de linguagem à parte? Queria dizer exatamente isso. Se você não sabe essas nuances, essas dicas que eu estou dando para vocês, não ia adiantar eu continuar a aula de percentagem ou continuar a fazer uma revisão daquelas questões que a gente estava fazendo. Então, por isso que eu parei. Vamos fazer essa palestra aqui para a gente amanhã continuar. Mesmo porque já são 9 horas, a gente chegou quase na metade, um pouquinho mais da metade só do nosso trabalho aqui. Tá certo? Então, vamos continuar. Então, a preposição por... Alguém quer falar alguma coisa? A gente quer falar, professor. Tá com o áudio ruim. Tá com áudio ruim. Bom, vou lá para a próxima, tá? Vou para a próxima, vou voltar aqui para... Cadê você? Tá aqui. Lembra da música do Moacir Franco? Cadê você? Cadê você? Coisa velha, meu Deus do céu. Outra coisa, o verbo, esquece esse quadro aqui do lado esquerdo, direito, tá? Verbos. O verbo é, tem, vale e equivale. Isso indica a igualdade. E pronomes interrogativos, que, qual e quanto, é o número, é o X. Então a gente aprendeu que preposições de, do e da é multiplicação. A preposição por é divisão. O verbo é, tem, vale, equivale é igualdade. E os pronomes interrogativos, o que, qual e quanto, é o X que você quer saber. Qual é a idade do fulano? Quanto custou não sei o que, não sei o que lá? Quanto de juros a pessoa vai pagar? Perfeito? Então vamos lá. Tenho 4 questõezinhas aqui, pessoal. Então, 4 questõezinhas nós temos aqui. Maria, dá para ler essa questão ou não? Dá para você ler as questões? Dá? Então leia a primeira questão da Maria aí, por favor, com calma. Já leram? Maria tem o quíntuplo da idade de Ana. Isso aqui é uma questão do FCC, Fundação Carlos Chagas. É uma fundação que faz, hoje em dia, que faz tudo quanto é concurso, vestibular e assim por diante. Então, a função, a Maria, então vou colocar a Maria,
Maria, letra M, ó. Maria. A Maria tem o quíntuplo da idade de Ana. Então, ó o tem aqui, ó. Ó o tem aqui, ó. Ó o tem, tá vendo aqui o tem aqui em cima? Maria tem o quíntuplo da idade de Ana. Quíntuplo da idade de Ana, como é que é? 5 idade de Ana. Certo? Então, aí eu continuo aqui, ó. Se Ana tem 4 anos, quantos anos tem a Maria? Quanto, aqui, ó, é o X, ó, que eu quero saber, ó. Se Ana tem 4 anos, então, Ana, o A é igual a 4. Eu substituo, então, Maria é igual a 5 vezes 4. Maria é igual a 20. 20 anos. Eu quero saber o seguinte, vocês pegaram o raciocínio? Vocês acompanharam o raciocínio? Quem não acompanhou o raciocínio? Quem, não entendi. Vandinha, você entendeu o raciocínio que eu fiz aqui? Então, eu simplesmente fui lendo com calma, devagar, e vou continuar. O que eu fiz aqui? Eu peguei Maria, ó. Maria tem um quíntuplo da idade de Ana. Seguindo aquelas regrinhas, eu coloquei, ó. Maria tem, é o igual, 5 vezes a idade de Ana. E depois, se a Ana tem 4 anos, ou seja, Ana não é o A é igual a 4. Se a Ana tem 4 anos, eu pego Maria igual a 5 vezes 4, Maria tem 20 anos. Vamos lá, vou apagar aqui. João e Roberto têm juntos 60 anos. Essa aqui, ó. João e Roberto. O E é igualdade? Não. Igualdade não é E. O E aqui é mais. Então, eu tenho que João, a idade de João, mais a idade de Roberto, equivale a 60 anos. Se eu somar a idade de João mais a idade de Roberto, vai dar 60 anos. Pegaram o raciocínio? Esse está bem simplesinho. Mas é o básico para vocês seguirem em frente, hein? Perfeito? Vamos continuar aqui. Patrícia tem 30 anos. Então, eu vou colocar Patrícia, eu vou representar, ao invés de X, vou colocar a letra P de Patrícia. A idade de Patrícia é igual a 30 anos. 30 anos. Quanto vale 2/3 de sua idade? Então, quanto vale 2/3 da idade de Patrícia? 2/3 da idade de Patrícia é 2/3, ó, de 2/3 de. O D aqui é o quê? Ó? Multiplicação, ó. D. Multiplicação. Quanto vale 2/3 da idade de Patrícia? 2/3 vezes 30. Que é igual a quanto? 2 vezes 30, 60, dividido por 3, que é igual a quanto, pessoal? Vinte. Certo? Então, a idade, 2/3 da idade de Patrícia é 20 anos. Vocês estão começando a pegar no tranco ou não? Dá para compreender como é que a gente raciocina em cima dos problemas matemáticos? Vamos lá. Olha aqui, agora complicou de vez, ó. A soma do dobro de um número... Opa! Eu não vou ler tudo, senão eu vou ficar maluco. Eu vou pegar aqui a soma do dobro de um número. Lembra do X número? O número é o X, né? Então, a soma do dobro de um número. Então, a soma do dobro do número qual é? É 2x.
A soma do número de um... A soma, eu sei que eu vou somar aqui, ó. Vou somar aqui. A soma do dobro do número com o triplo de seu sucessor. Lembra do número sucessor? Como é que é o sucessor de x? Qual é o sucessor de 4? Qual é o próximo número depois de 4? Não é o 5? Então, o sucessor do x é o x mais 1, não é verdade? Então, olha, Isso. a soma do dobro de um número com o triplo de seu sucessor, ou seja, 3 vezes, o triplo é 3 vezes, certo? Abre parênteses, do seu sucessor é x mais 1. Vocês entenderam aqui? O triplo de seu sucessor, o sucessor é o x mais 1. E o triplo é 3 vezes. Só que eu não posso fazer assim 3 vezes x mais 1, porque senão ele vai fazer primeiro essa multiplicação aqui. Eu tenho que fazer isso aqui, ó, colocar entre parênteses. Certo? O sucessor não é o x mais 1. Então, é o que eu fiz aqui, ó, o triplo de x mais 1. Lembra? O triplo de. Olha a letra D, a preposição D. A preposição D é o quê? Multiplicação. Certo? Que número é esse? Vamos calcular. É igual ao quê? Igual a 588. Ó. 588. Então a gente calcula. Deixa eu só apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Vamos lá calcular. Então eu tenho aqui, primeiro o que fazer, eu tenho que primeiro fazer a distributiva aqui, ó. 2x mais 3x mais 3, que é igual a 588. Alguém não entendeu até agora o que eu fiz? Vocês entenderam? Todos vocês entenderam como é que eu cheguei nesse carinha aqui? Como é que eu cheguei nesse cara aqui? Professor, eu tô um pouco perdida. Vamos lá. Eu vou. Vamos lá. A frase é, a questão é, a soma, vou lá colocar em vermelho, ó. A soma, é essa questão aqui, ó. A soma do dobro de um número com o triplo de seu sucessor é igual a 588. Então eu já sei que é uma soma, ó. A soma do dobro de um número. O dobro do número, o número eu sei que é x, tá? Quando a gente pensa em número, lembra lá no quadro lá em cima? É x. O dobro do número é o quê? É 2x. O dobro do número é 2x. 2x mais o triplo de seu sucessor. Primeiro, quem é o sucessor de um número? O sucessor do x é o x mais 1. Ah, por que, professor? Porque é o x mais 1, como está no quadrinho lá em cima. Tá? Então, o triplo de x mais 1 é 3, que é o triplo, vezes o x mais 1, que é o sucessor desse número x aqui, ó, desse número x. Isso tudo aqui, ó, é igual a... Opa, que está menor aqui, espera um pouquinho só. Isso tudo aqui é igual a 588. Igual a 588. Professor, Pois não. por que o sucessor é x mais 1? Vou explicar agora de novo, tá? Vou explicar para vocês sobre o sucessor. Opa! Vou apagar aqui. Vou apagar. Espera aí. Como eu expliquei nos quadros anteriores. Sucessor é o quê? Por exemplo, eu tenho o número 2. O sucessor do número 2 é o 3. O sucessor, o próximo número que sucede
O que vai depois é sempre um número a mais, 4, 5, ou seja, o sucessor de 2, por exemplo, não é o 3. Se o 2 fosse x, o sucessor dele seria x mais 1, porque o 2 mais 1, 3. Então, o sucessor de um número é sempre x mais 1. Perfeito? Compreendeu aqui o que eu fiz? Compreendi. É porque quando foi para entrar novamente, teve uma parte que eu perdi. Ah, não tem Eu vou problema, ter que então tudo assistir bem. de Está vou ter sendo que tudo, assistir. toda ela está sendo gravada, tá? A aula inteirinha está sendo gravada, certo? Então, o sucessor é sempre o x mais 1. O antecessor é o x menos 1. O sucessor é x mais 1, tá? Então, vamos lá, fazendo ela de novo. Então, a soma do dobro de um número, se você quer a soma. O dobro do número é 2x. Mais, né, a soma do triplo de seu sucessor. O sucessor eu sei que é 2x mais 1. O triplo desse número é 3 vezes esse número. Isso tudo é igual a 588. O que eu faço aqui? Eu tenho que executar. Já terminei aqui, a questão já terminou. Aí o que eu tenho que fazer? Distributiva. Então fica 2x mais 3 vezes 2. Quanto é que dá? Opa, é x mais 1, não é 2x, ó. É x mais 1, tá? Faz, ó. X mais 1, tá? X mais 1. Então é 3, porque o número é x e o sucessor é x mais 1. Tá? Então vamos lá. 2x mais 3 vezes x, 3x. 3, 3 vezes 1 6. mais 3. Igual a 588. Aí eu faço, ó, 2x mais 3x dá 5x. Mais 3, que é igual a 588. Aí eu pego esse 3 aqui e vou jogar para o outro lado. Então fica aqui 5x, que é igual a 588, menos 3. Porque o 3 está positivo aqui, ele vai passar negativo lá. Aí é 5x é igual a 585, que é 588 menos 3. X é igual a 585 dividido por 5. Já fiz a continha aqui. X é igual a 117. Tá? Como é que eu fiz a conta aqui? Isso aqui, ó. 585 dividido por 5 dá 1. 5 sobrou 0, 8. Dá quanto aqui? 1. Sobrou quanto aqui? 3, né? Desce o 5, 35, dá 7. 117. 117 é a resposta dessa questão. É uma resposta de concurso público. É uma resposta, é uma questão de Enem. Tá? Quantos de vocês acertariam sem a nossa orientação? Sem a nossa aula? Sabe, se você acertar num concurso público, você acha que você não está na frente de alguém? Sabe por quê? 99% das pessoas não iam acertar um negócio desse, porque não tem esse conhecimento dessa linguagem do matematiquês. Entenderam, pessoal? Estão entendendo o que eu estou falando? Já já a gente termina, tá? Vamos lá. Eu vou apagar. Posso apagar? Posso. Vamos lá. Então vamos continuar aqui. Vamos lá. Então, repetindo, as preposições de, do e da é multiplicação, por é divisão, os verbos é, tem, vale, equivale, é igualdade, os pronomes interrogativos, que, qual e quanto, é justamente o X. E o verbo equivale, quando você ouvir falar essa palavra aqui, equivale, que está aqui, ó, está aqui também, certo?
na realidade, a equivalência é uma igualdade entre duas equações. Tá? Vamos lá. Olha o que está escrito aqui, ó. O dobro de um número, vou colocar em vermelho. O dobro de um número, vou colocar aqui, ó, 2x. Aumentado em 6 mais 6. Equivale, tá vendo equivale aqui? O equivale ao quê? Igualdade, ó. Equivale Igual a quinta parte do número. Quinta parte do número é x dividido. Quanto? por 5. Por 5. Diminuído de 7. Menos 7. Menos 7. Acabou. Para pensar. Antes dessa nossa aula, vocês iam conseguir resolver isso? Ninguém nasceu sabendo e as aulas de matemática que vocês tiveram, provavelmente não tiveram uma metodologia para ensinar dessa forma. Tá? Mas aceitem, entendam que é treino. Não é porque vocês não sabiam, porque vocês não são competentes para isso. É só treinar. É descobrir e treinar. A mesma coisa que uma linguagem em inglês. Matemática em inglês. Em inglês você não tem que treinar também? Já nasce sabendo? Não sabe, não nasce. Então, vamos lá. Falando novamente, tá? Continuando aqui. Então, a Adriana tem 12 anos. A mais do que a Andréia. Como é que eu represento isso? Adriana, eu vou colocar a idade dela com a letra A. Tá? Adriana tem 12 anos a mais do que a Andréia. Andréia, eu vou colocar AD. AD de Andréia, tá? AD mais 12. Só isso, mais nada. Acabou. Oxi, Alguém não entendeu o que eu fiz? Vamos ver. não entendi Adriana. nada. A idade, vamos ver, a Adriana, a idade da Adriana é X, tá certo? E a idade da Andréia é Y. Eu estou dizendo que a idade da Adriana é igual a 12 anos a mais do que a idade da Andréia. Então, é Andréia mais 12. Se, por exemplo, a Adriana tem, vamos dizer que se a Andréia tiver 10 anos, a Adriana tem 22 anos. Se a Andréia tiver 5 anos, a Adriana tem 17 anos. Ou seja, a Adriana sempre tem 12 anos a mais do que a Andréia. A Andréia é o Y e a Adriana é o X. A Adriana tem 12 anos a mais do que a Andréia. Então, eu estou dizendo que a idade da Adriana é igual à idade da Andréia mais 12. Entenderam aí? Ah, entendi. Certo? Isso tudo faz parte do quê? Faz parte do raciocínio lógico, hein? Tá? Bom, vou continuar aqui para mais exercícios. Não vai demorar muito não, tá, pessoal? Vamos para o próximo aqui. Onde é que está? De 2? Esse aqui. Esse aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, esse aqui nós fizemos, né? Vamos lá para o próximo. O quádruplo da soma de A e B. O quádruplo é 4 vezes, né? 4 vezes
o quê? A soma de A e B. Então, é 4A mais B. Alguém tem dúvida disso? Dessa frase? Tranquilo? Beleza? Vamos lá. A oitava parte, quando eu falo oitava parte, é dividido por 8. A oitava parte, eu já sei que é aqui, ó. Eu vou dividir por 8 aqui. A oitava parte da onde? Da diferença entre x e y. Diferença é x menos y, certo? Diferença da subtração. Então, a oitava parte de x menos y. X menos y. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o português e transformando para o matematiquês. Mas usando a lógica, usando aquelas regrinhas. Essas regrinhas aqui, ó. Essas regrinhas aqui que eu mostrei para vocês aqui. Perfeito? E aquela regrinha lá, a oitava parte é divisão, o quádruplo é multiplicação, por 4 no caso aí, e assim por diante. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos para o próximo aqui. Veja bem. Daqui 5 anos, Késia, a idade de Késia será a metade da idade do Ivan. Os dois estão aí? Késia e Ivan estão aí? Então, daqui a 5 anos, a idade de Késia será a metade da idade do Ivan. Então, vou colocar a idade de Késia como sendo o quê? Certo? Essa aqui é a idade de Késia. Idade da Késia. E a idade do Ivan, vou colocar como I. I é a idade do Ivan. Idade do Ivan. Então, daqui a 5 anos, quando eu falei daqui a 5 anos, qual vai ser a idade da Késia daqui a 5 anos? Essa aqui é a idade da Késia hoje, ó. A idade da Késia é essa aqui. A idade do Ivan é essa aqui. Daqui a 5 anos, a idade da Késia vai ser a idade da Késia mais 5, não vai ser? Se ela tiver 20 anos de idade, daqui a 5 anos ela vai ter 25 anos. O Ivan também. O Ivan daqui a 5 anos vai ser Ivan mais 5 anos. Prestem atenção, pessoal, com calma, porque esse tipo de questão cai sempre. Ah, não sei o que, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, sempre vai cair. Aí vocês vão ter que pegar as suas incógnitas, que no caso aí são a idade de João, não, desculpe, a idade da Késia e a idade do Ivan, e somar 5 em cada uma delas. Então, daqui a 5 anos, a idade da Késia será a metade da idade do Ivan. Então, daqui a 5 anos, a idade da Késia qual é? Q mais 5 é a idade da Késia daqui a 5 anos, não é? Ela vai ser igual ao quê? Como está escrito aí, ó. Daqui a 5 anos, a idade da Késia será a metade da idade do Ivan. Então, a idade da Késia vai ser a idade do Ivan. A idade do Ivan não é Ivan mais 5 daqui a 5 anos? Ivan mais 5. Dividido por quanto? Se é a metade? Por 2. 2. Acabou. Acabou. Perfeito? Vocês estão pegando o raciocínio, a lógica de raciocínio? Pegando o fio da meada? Professor, eu fico só nisso aí, não resolvo mais nada? Não, não é para resolver. A aula aqui hoje não é para resolver questão. A aula de hoje é para você aprender a transformar o que é texto em português para o matematiquês. Tá? Vai ter agora no finalzinho uma solução, 2 soluções relativamente pesadas para vocês verem mesmo. E uma que talvez passe para cá. Até agora eu estou perdido. Você tem que, não tem que resolver nada. Aqui eu só estou querendo que vocês aprendam que o texto aqui
seguindo as regrinhas que eu passei para vocês, vocês conseguem pegar esse texto que está em português, tá? Pegar esse texto que está em português e passar ele para a matemática, para a forma algébrica, matemática. Então, ó, eu estou dizendo aqui, vou repetindo aqui, já que você boiou. O que ele está pedindo aqui? Ó, daqui a 5 anos, a idade de Késia. Então, a Késia, que é a idade de Késia. É uma incógnita, que é a idade de Késia. Será a metade da idade do Ivan. A idade do Ivan é o I. Certo? A idade de hoje do Ivan e da Késia é I. Só que daqui a 5 anos, a Késia vai ter a idade de hoje mais 5. E o Ivan também, né? O Ivan também. O Ivan, a idade daqui a 5 anos do Ivan vai ser Ivan mais 5. A idade do Ivan de hoje mais 5. Então, a idade de Késia será a metade da idade do Ivan. Então, a idade de Késia daqui a 5 anos é Késia mais 5. Será, lembra do será aqui? É, vale, tem, igualdade, ó, equivale, tem. A metade da idade do Ivan. A idade do Ivan daqui a 5 anos é Ivan mais 5, ó. Ivan mais 5. A metade, você pega essa idade toda e divide por 2. Pronto. Eu transformei do português para o matematiquês. Ó. O português transformei para isso. Tá? Vamos lá para o próximo. Depois vocês podem rever a gravação, né? Vamos lá para o próximo. Já está quase terminando. Ó. Falta só mais 2. Olha, preste atenção agora. Em uma partida de basquete, entre cestas de 3 e 2 pontos, um time fez 50 cestas, totalizando 120 pontos. A pergunta é, o número de cestas de 3 pontos foi de... Veja bem, um erro é ler de uma vez só o texto. Tá? Primeiro erro é ler de uma vez só o texto. Desta forma, o raciocínio fica muito complexo e bagunça tudo. Outro erro comum que a gente comete, as pessoas, vocês, a gente, todo mundo, a gente começa a pensar imediatamente em números. Aí você vai 3, 2 pontos, fez 50 cestas, totalizou 120. Você fixa nos números. É errado. O mais importante, muitas vezes, não são os números, sim uma frase, por exemplo. Uma frase aí, 2 frases, a chave da solução do problema. Na medida do possível, vocês, nesse caso aí, têm que imaginar a situação. Então, vamos começar imaginando a situação. Em uma partida de basquete, quem conhece basquete já sabe, entre cestas de 3 e 2 pontos. No basquete, todo mundo sabe, tem o garrafão, tem a cesta do garrafão. Se você faz uma cesta fora do garrafão, vale 3 pontos uma cesta, uma encaçapada lá da bola, vale 3 pontos. Se for dentro do garrafão, próximo da cesta, vale só 2 pontos. Um time, ele fez 50 cestas, ou seja, 50 bolas pingaram lá naquela cestinha. 50 bolas. Só que fizeram cestas antes do garrafão, de 3 pontos, e dentro do garrafão, de 2 pontos. Todas as cestas, né? Somando todas as cestas, somando os pontos, as cestas de 3 pontos, mais as cestas de 2 pontos, o time fez um total de 150 pontos. Não é a quantidade de cestas. A quantidade de bolas encapaçadas de cestas foi 50. Agora, a quantidade de bolas de 2 cestas, de 2 pontos, e a quantidade de bolas de 3 pontos, as duas somadas, deu 120 pontos. Vou pegar de novo, vou explicar de novo o raciocínio com calma para vocês. Eu sei que está todo mundo com fome, vamos lá com calma. Vou repetir a história. Escuta a história. Opa! Escuta a história. Escuta a história.
Entre cestas de 3 e 2 pontos, o time fez 50 cestas. Então, eu tenho dois tipos de cestas. Cestas de 2 pontos e cestas de 3 pontos. Quantidade de cestas, quantidade de encaçapada, foi 50. Então, prestem atenção. As cestas de 3 pontos, eu vou colocar aqui. 6, a letra C. Cestas de 3 pontos. Não, não vou colocar C, não. Espera aí. Vou colocar 3 pontos, eu vou colocar a letra T. Cestas de 3 pontos, eu vou colocar T. Tá certo? E as cestas de 2 pontos, eu vou colocar a letra D. Podia ser X e Y? Podia. Mas não vou colocar X e Y, eu vou colocar T e D. T de 3 pontos e D de 2 pontos. Tá certo? Ok? Então, eu sei, como está escrito lá, que o time fez 50 pontos. Ou seja, ele encaçapou 50 pontos. E os 50 pontos, 50 cestas, desculpe, as 50 cestas, não é a soma das cestas de 3 pontos mais as cestas de 2 pontos, que a gente não sabe quantas são? Perfeito? Então, se eu somar todas as cestas de 3 pontos mais as cestas de 2 pontos, deu 50 cestas. Então, está aqui, a primeira coisa que eu fiz foi fazer essa equaçãozinha aqui, ó. O total de cestas de 3 pontos, mais o total de cestas de 2 pontos, totalizou 50 cestas. 50 encaçapadas da bola lá. Agora, preste atenção. Não vou pensar agora em quantidade de cestas. Eu vou pensar em pontos agora. Vou pensar em pontos. Cada cesta de 3 pontos aqui, ó, cada T aqui, ó, cada cesta de 3 pontos, vale quantos pontos? Cada cesta aqui, quantos pontos vale? 3. 3. Cada cesta de 2 pontos, quantos pontos valem? 2. 2. Então, por exemplo, 2 pontos. não vamos pensar em quantidade de cestas, vamos pensar em ponto agora, tá? Vou só fazer um exercício de raciocínio. Então, uma cesta de 3 pontos vale 3T, certo? O T é a cesta, a bola na cesta. Se eu encaçapar 4 vezes a bola, o lançamento, a cesta de 3 pontos, quantos pontos eu vou fazer? Pensa, não pensa no 3, não pensa aqui. Se o cara chegou lá, vale 3 pontos. Se eu encaçapar 4 vezes, quantos pontos totalizou? 12. A cesta vale 3 pontos. 12. Aqui, olha que interessante, ó. Tá vendo aqui, ó? 3 vezes 4, o 4T não é a quantidade de cestas? É igual a 12. Então, esse 3T aqui, ó, eu estou representando os pontos das cestas de 3 pontos. Por exemplo, no 2D, as cestas de 2 pontos, se eu encaçapar 5 vezes, fizer 5 cestas de 2 pontos... 2 vezes 5, 10. Igual a 10 pontos. Então, aqui eu estou representando agora a pontuação. Pontos. E ele me disse que totalizou 120 pontos. Essas 50 cestas. Então, vamos lá. Queria que vocês pensassem aí. Pensa no que está acontecendo. Então, eu sei que... Opa! Então, eu sei que total de cestas de 3 pontos mais o total de cestas de 2 pontos é igual a 50. Agora, o total de cestas de 3 pontos mais o total de cestas de 2 pontos, aí já calculando em pontos e não quantidade de bolas encestadas, deu 120. O total de pontos deu esse aqui, ó. Aqui é total de cestas. Aqui é total de pontos.
Feito isso, pessoal, eu tenho um negócio chamado um sistema de equação. Um sistema de equação. Eu tenho duas equações aqui. Eu tenho uma equação aqui, que é o total de cestas de 3 pontos mais o total de cestas de 2 pontos é igual a 50. E tenho os pontos totais das cestas de 3 pontos mais os pontos totais das cestas de 2 pontos, deu um total de 120 pontos. E eu tenho que resolver isso. Como é que eu resolvo isso? Eu fiz assim, 6 vezes 2, que daria 120. Não é assim que a gente faz, tá? Vamos lá, vamos fazer com calma. Eu tenho um sistema de equação aqui. Então, eu tenho o T mais D igual a 50. Existem duas maneiras de você resolver um sistema de equação, tá? Um sistema de equações. O mais facinho é o sistema de substituição. Então, eu tenho aqui duas incógnitas. Ó, eu tenho uma incógnita aqui, o T e o D. Ó. Eu tenho uma incógnita aqui, o T e o D. Não dá para eu resolver essa equação se eu não descobrir pelo menos o valor de uma incógnita. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar essa equaçãozinha aqui e vou trazer para cá. Ó. Essa equação eu vou trazer para cá. Eu tenho aqui, ó, T mais D é igual a 50. Certo? T mais D igual a 50. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar aqui a quantidade de cestas de 2 pontos, vou dizer que ela é igual a 50 menos T, menos o total de cestas de 3 pontos. O T não tá somando aqui? Ele passa... Então, eu já sei aqui o valor de uma incógnita, que é a incógnita D. Aí eu vou substituir aqui, ó, nesse D aqui, ó. E vou descobrir aí sim o valor do T. Então vamos lá. Então aqui eu tenho, ó, vou fazer em preto. Eu tenho 3T mais 2 que multiplica 50 menos T, fecha parênteses, igual a 120. Entendi agora. Entendi. Eu peguei essa equação aqui, ó. Descobri o valor, mesmo em incógnita do D, e substituí esse D aqui por aqui, ó. Esse aqui, ó. 50 menos T, e substituí ela, onde tinha D aqui, eu substituí por ela. Aí eu resolvo, ó. Aqui é 3T mais 2 vezes 50 dá quanto? 100. 100. 100. Tá? 2 vezes menos T dá quanto? 2 vezes menos T dá quanto? 2T. Menos 2T 2T. igual a 120. Perfeito? Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho que 3T menos 2T, quanto dá? 3T menos 2T. Dá T, né? T. T é igual a 120. O 100 aqui, ó, ele está somando, não está? Ele vai para lá como? Diminuindo. Então, é menos 100. Então, o T é igual a 120 menos 100. O T é igual a 20. Perfeito, pessoal? Agora, o T é o número de cestas de quanto? De 3 pontos, não é? E ele pede aqui para mim exatamente isso, pessoal. Ó. O número de cestas de 3 pontos foi de
20 cestas de 3 pontos. Essa é a resposta. 20 cestas de 3 pontos. Vamos fazer a conta? Se o total era 50 cestas e ele fez 20 de 3 pontos, ele fez quantas de 2 pontos? 30. 30 cestas de 2 pontos, não é verdade? Agora, olha, 20 vezes 3, ó, fez 20 cestas de 3 pontos. 20 vezes 3 dá quanto? 60. 60. Aí, 30 vezes 2 pontos, quanto é que dá? 60. Somou aqui? 120, ó. 120. Tem que pegar o raciocínio, tá? Com calma. Não é hoje, nem amanhã. Como eu falei, é um exercício de raciocínio que vocês têm que fazer. E a gente vai pegar, a gente vai chegar lá. Perfeito? Não vou perguntar. Alguma dúvida? Vamos para a última agora, tá? Como está gravada, vocês vão poder rever a aula. Vamos para a última, quando eu achar o meu mouse. Está aqui, achei. Aqui. Leiam, por favor, essa questão aí, por favor. O pai, o filho, faz aniversário no mesmo dia. Hoje a idade do pai é 3 anos, a menos que 4 vezes a idade do filho. Daqui exato 20 anos, a idade do pai será 1 ano a mais que o dobro da idade do filho. Quando o filho tinha 5 anos, a idade do pai em ano era igual a letra 37, Não, tudo bem, B tudo bem. 40, C Tudo bem. 43. Tá bom, tá bom. E aí, conseguiram identificar a lógica da coisa? Vamos começar a raciocinar com calma? Tá? Primeiro, vamos lá, com calma, tranquilidade. Primeiro, pai e filho fazem aniversário no mesmo dia, então não tem problema de data aí, de meses aí, então é o mesmo dia, não tem problema, é só ano mesmo. Hoje, então vou lá, hoje, vou colocar aqui hoje, certo? Hoje, a idade do pai é 3 anos a menos que 4 vezes a idade do filho. A idade do pai, ó, vamos na idade do pai, ó. Pai, a idade dele é 3 anos a menos do que 4 vezes a idade do filho. Então, 4 vezes a idade do filho, ou a idade do filho a gente não sabe, vamos colocar x aqui, ó. 4x menos 3 anos, tá? É a idade do pai. E a idade do filho? Vamos colocar ela como x. Então, hoje, leia aqui o que o cara está dizendo. Ó, hoje, a idade do pai é 3 anos a menos que 4 vezes a idade do filho. Então, tem 4 vezes a idade do filho menos 3 anos. Tá? Cheguei aqui nesse ponto. Aí vem aquela jogada do exercício anterior, que eu digo para você que sempre cai do mesmo jeito. Aí ele está dizendo aqui, ó, daqui a exatos 20 anos. Bom, vamos lá, daqui a 20 anos. Daqui 20 anos. É a última, tá, pessoal? Daqui a 20 anos. O pai, ele vai ter a idade dele mais 20, não é verdade? A idade dele vai ser
4x menos 3 mais 20 anos. Perfeito? E a idade do filho vai ser x mais 20 anos. Por quê? Os dois vão seguir no tempo, né? Um não vai ficar no tempo parado e o outro vai continuar, certo? Então a gente segue sempre no tempo. Veja que eu estou lendo e estou passando para o código algébrico, tá? Aí, daqui a exatos 20 anos, a idade do pai será 1 ano a mais do que o dobro da idade do filho. Então, daqui a 20 anos, a idade do pai, qual a idade do pai daqui a 20 anos? Vamos ver aqui. Vamos calcular aqui. Opa, tem que fazer um cálculo aqui, ó. 4x menos 3 mais 20. Isso aqui, na realidade, é 4x menos 17, certo? A idade do pai é essa aqui, ó, 4x menos 17. Então, daqui a 20 anos, a idade do pai, que é 4x menos 17, desculpe, mais 17, tá? É menos 3 mais 20. 4x mais 17, ela vai ser igual, vamos lá, o que está escrito aqui, ó. A idade do pai será 1 ano a mais que o dobro da idade do filho. Então, vai ser 1 ano a mais do que o dobro da idade do filho. O filho tem, daqui a 20 anos, a idade do filho vai ser esse aqui, ó. O dobro da idade do filho é 2 vezes a idade do filho, que é x mais 20. Perfeito? Depois eu vou refazer tudo isso. Aí eu tenho o quê? 4x mais 17 é igual a 1 mais 2x mais 40. Aí eu tenho, vou pegar tudo quanto é x e jogar para o lado esquerdo, tudo que é número jogar para o lado direito. Eu tenho 4x. O 2x aqui está somando, ele vai subtraindo. Menos 2x é igual a 1 mais 40. O 17 que vai passar para lá está positivo, vai menos 17. Então, eu tenho aqui 4x menos 2x, eu tenho 2x, que é igual a 41 menos 17. O x é igual a 24. 41 menos 17 dá 24, tá, pessoal? Dividido por 2. O x é igual a 12. Professor, e esse 5 aí, quando o filho tinha 5 anos? Aí que tá, vamos lá agora. Então, o x aqui é a idade do filho. Ó, o x é 12 anos, certo? Aqui, ó, descobrimos essa idade aqui. Quando o filho tinha 5 anos, na realidade, ele tinha o quê? Ele tinha o quê? A idade do pai. Vamos ver aqui. Não, quando o filho tinha 12 anos, quando ele tinha 5 anos, na realidade, ele tinha 12 menos 7, né? Menos 7 anos. E a idade do pai não é essa aqui, ó? Então, a idade do pai hoje, quando o menino tinha 5 anos, é 4x menos 3 menos 7. Certo? O x é quanto? É 12. Não é? Então, 4 vezes 12 menos 3 menos 7. 4 vezes 12 é quanto, pessoal? 48. 48. 3 mais 7. 3 mais 7. Menos 10. 3 mais 7. Porque aqui é menos com menos. Você soma. 10. 10. Menos 10, menos 10. 48 menos 10. 38. Quando o filho tinha 5 anos aqui, hoje ele tinha 12.
Quando tinha 12 anos, a idade do pai era essa aqui, 4x mais 3. Mas quando ele tinha 5 anos, na realidade ele tinha menos 7 anos, certo? 12 menos 7, 5 anos. A idade do pai também era a idade do pai menos os 7 anos. Então, quando o menino tinha 5 anos, a idade do pai ele tinha 38 anos. É essa a questão.